Oi, gente, tudo bem? Vamos começar aqui as nossas aulas online. Essa distância, infelizmente, é necessária, mas a gente está aqui tentando resolver de outras maneiras, tá? Então, a partir dessa semana, nós teremos videoaulas mesmo, e depois videoconferências uma vez por semana, tudo bem? É, eu vou tratar com vocês aqui sobre um conteúdo, que é a nossa aula 2. Vou pegar ela aqui só um momentinho. E vamos lá. Olha lá. Língua portuguesa, nono ano, aula 2. E o assunto é notícia, biografias não autorizadas. Tudo bem? Vocês se lembram que a gente tratou no começo do ano, né, no começo da apostila, sobre autobiografias, né? As autobiografias são escritas de próprio punho pela pessoa que está falando sobre a própria vida, e lá ela tem o objetivo de falar coisas que passaram, situações que ela viveu, lições que ela tirou da vida, enfim. No caso da biografia, geralmente não, é escrito por outra pessoa, que vai fazer um levantamento, uma pesquisa a respeito da vida daquela pessoa que ele quer retratar. Em geral, são pessoas que tiveram algum destaque na área em que atuam, né? Tanto políticos, artistas, pessoas religiosas, enfim, líderes de alguma maneira. E aí o biógrafo, em geral, ele vai fazer uma pesquisa com base em documentos que ele tire da imprensa, de revistas, jornais, qualquer lugar que tenha saído algum tipo de matéria, algum comentário a respeito do biógrafo que ele quer retratar. E é muito normal que eles façam também pesquisas com parentes, com pessoas que conviveram, né? Então tem entrevistas, arquivos pessoais com fotos, essas coisas, para que ele enriqueça, né? Para ele consiga completar direitinho aquela pessoa, né? Qual foi a importância da vida daquela pessoa, as situações que ela passaram, etc. O grande problema é que em várias situações, alguns biografados não gostam de serem retratados, né? Eles não gostam de ter a sua vida devassada, porque em geral é contado ali todos os meandros, né? Todas as situações que aquela pessoa viveu, boas ou ruins, recomendáveis ou não. Então, algumas pessoas se incomodam muito com isso e preferem que isso não aconteça. E aí a gente teve, sim, alguns problemas sérios aqui no Brasil a respeito disso, tá? Então, vamos lá, vamos ver? Olha lá, biografias não autorizadas. Você já sabe que a biografia é o relato escrito da vida de uma personalidade importante que tenha se destacado em sua área de atuação, tá? E as áreas são diversas, né? A discussão sobre as biografias não autorizadas surge porque, em algumas situações, o biografado não quer ter sua vida e privacidade expostos e, para isso, move uma ação pedindo a proibição da publicação da obra. Então, ele vai mover uma ação, né, judicial, essa ação vai para julgamento do juiz, e é o juiz que vai determinar, ele autoriza ou não que aquela obra seja proibida, de acordo com o pedido do biografado, tá? Porém, tem um grande problema aí. A Constituição brasileira, ela prevê liberdade de expressão, sem censura. E aí a polêmica está instaurada, né, gente? Porque se ao mesmo tempo a pessoa não quer ser retratada e a lei garante que o biógrafo publique a obra, como é que faz? Como é que a gente consegue chegar no meio termo aí, né? Bom, aí que está o problema, gente. Há algum tempo atrás, e continua acontecendo, né? Ocorreram aqui no Brasil algumas polêmicas a respeito dessas biografias. E como o próprio nome diz, a pessoa retratada não permitiu que se publicasse nada a respeito da vida dela, tá? O problema é o seguinte: a Constituição Federal garante, como eu falei para vocês, o direito da liberdade de expressão. E a Constituição Federal, promulgada em 1988, ela veio em seguida da ditadura dos anos 70, que começou no final dos anos 60, 68, e foi até o começo dos anos 80. Então, dentro dessa Constituição dessa época, da ditadura, haviam vários artigos ali que restringiam muito os direitos civis das pessoas. Então, houve necessidade de fazer uma nova Constituição em 1988, que tirava, né,
esses artigos onde os direitos civis, os direitos das pessoas era suprimido, e votar uma Constituição nova. Então, um dos primeiros artigos que fez parte dessa Constituição é justamente sobre a liberdade de expressão, porque na ditadura não havia liberdade de expressão, as pessoas não podiam falar o que pensavam, muito menos publicar em jornais, revistas, essas coisas, falar em rádio, nem pensar, né? Então, como a liberdade de expressão é um dos pilares da democracia, então foi um dos primeiros artigos a serem votados e publicados, tá bom? Só que tem leis divergentes que falam a respeito da mesma coisa. Olha só, no Código Civil de 2002, há o artigo 20, que prevê que a pessoa pode proibir publicações com fins comerciais ou que atinjam sua honra, boa fama ou respeitabilidade. Então, se alguém fizer alguma obra sobre a minha vida, que fale alguma coisa, que eu acho que eu possa, com isso, perder o respeito das pessoas, eu posso tentar, sim, proibir a publicação, né? Pode denigrir a minha imagem de alguma maneira. E no artigo 21 do mesmo Código Civil, estabelece que a vida privada é inviolável, então a sua privacidade é inviolável. Ninguém tem direito de invadir a sua privacidade. E que cabe ao juiz, então, adotar medidas para impedir a exploração indevida, considerando que a biografia, nesse caso, é uma exploração indevida da imagem dessa pessoa. Tudo bem? Agora tem um problema aí, né? Esses dois artigos do Código Civil, eles entram em choque direto com a Constituição Federal, que diz que há liberdade de expressão. E ela não tem uma restrição de liberdade de expressão. Ela é ampla, né? Ou seja, não há, pela Constituição, possibilidade de restringir nenhum tipo de comunicação de ideia. E aí entra em choque com o Código Civil, ele foi feito posteriormente, em 2002, que tem esses dois artigos que permitem. Bom, como isso ainda existe, né? Há muitos casos, sim, que acontecem de choque dessas duas tendências da lei. Então, olha só, no Brasil, 2 casos de proibição de biografias ficaram bastante famosos. Um deles envolveu a biografia do cantor Roberto Carlos, que conseguiu suspender a venda da sua biografia. Ele se sentiu tão atingido por isso que ele proibiu a venda, né? Ele conseguiu proibir. E está proibido até hoje, tá? O autor da biografia não conseguiu liberar. E existe também uma outra, que também ficou bastante famosa, que é a biografia do jogador de futebol Garrincha, que inclusive foi da seleção, ele jogou na primeira Copa do Mundo que o Brasil ganhou, etc. A vida desse Garrincha também foi cercada de polêmicas, etc. Né? É uma figura que dá interesse, né? As pessoas gostariam de saber a vida que ele teve, etc, etc. A família do Garrincha, porque no caso ele já tinha morrido, assim que foi feita a publicação da biografia, eles conseguiram na justiça uma liminar proibindo a venda e a comercialização dos livros. Foi durante um bom tempo, teve uma luta razoável de vários anos ali, uma luta judicial. Por um lado, o autor queria liberar, entrava com ação para isso, entrava com liminar. Por outro lado, a família do jogador. Mas, neste caso, o Rui Castro, que é o autor da biografia do Garrincha, conseguiu a liberação e a publicação está aí. Você pode acessá-la a qualquer momento, chama Estrela Solitária. Realmente tem uma cercada de polêmicas ali, a família do Garrincha, então, se incomodou com isso, tá? Mas eu recomendo a leitura, é um livro legal, tudo bem? Bom, enfim. Agora aqui, a gente falou sobre Constituição Federal, nós falamos sobre o Código Civil, então vamos ver um pouquinho o que é isso, olha. O que é a Constituição? A Constituição Federal é um conjunto de regras do governo que rege e ordenamento jurídico de um país, tá? Todas as leis, a base das leis está aqui dentro da Constituição. É a partir delas que são feitas as leis complementares, tá? Então, ó, no Brasil, a versão em vigor atualmente foi promulgada em 5 de outubro de 88. Por que a primeira? Porque a que está em vigor hoje? Houveram outras, tá? A primeira Constituição brasileira foi promulgada por Dom Pedro I. E em seguida vieram outras ao longo do tempo, depois na época da República, né, o Getúlio Vargas, cada um na sua época fez uma edição nova da Constituição. E a última, antes dessa, foi aquela que eu disse para vocês, que foi feita durante o período da ditadura, que tinha muito cerceamento de direitos, por isso que foi necessário fazer uma nova, tá?
Ela deve regular, a Constituição como modo geral, né? Ela deve regular e pacificar os conflitos e interesses dos grupos que integram a sociedade, estabelecendo regras que tratam desde direitos fundamentais até a organização dos poderes, defesa do Estado e da democracia. O que são direitos fundamentais, então? Direito à educação, direito ao saneamento básico, direito à saúde, direito à moradia, tudo isso são... eles fazem parte, né, da Constituição Federal e são os direitos individuais, aqueles que a gente não pode abrir mão. E a gente tem que sempre cobrar do governo para que eles nos permitam ter esses direitos assegurados, tá? Agora aqui, organização dos poderes, gente. O que são os poderes? Legislativo, judiciário e executivo, né? Um promove as leis, o outro vota essas leis, e tem o executivo, que são os governadores, os presidentes, os prefeitos, que são aqueles que vão lá executar as melhorias, né, as obras que cada cidade, cada estado precisa. Falando bem resumidamente o que são esse poder aí, tá? Poder executivo. E a defesa do Estado e da democracia, isso faz parte da Constituição Federal, é direito e dever do governo promover a democracia, que é justamente aquele onde você pode colocar a sua opinião, você tem liberdade para se expressar, desde que, logicamente, né, você não agrida as pessoas, o direito de expressão é livre, tá? E aqui no Brasil a gente tem que assegurar isso até hoje. Bom, o que é um Código Civil, então, pessoal? Olha lá. Tem como base a Constituição Brasileira, ou seja, é um conjunto dessas leis, tá? É um complemento da lei da Constituição Federal. E o que tem lá? Regras, né? São leis, são regras, e não admitem questionamentos, ou seja, eu não posso simplesmente falar assim, eu não concordo com o artigo tal e não vou cumprir. Não. Se você for instado a cumprir, você vai ter que cumprir, sim. Em alguns casos, você pode até ir preso, dependendo do delito que você queira cometer, né? Se é um delito que você está fora da lei, é um delito, certo? Bom, então o que o Código Civil faz? Ele é um pouco mais amplo do que a Constituição Federal, porque lá tem apenas um esboço, olha, tem que ser dessa maneira nos departamentos, né, de todas as etapas da vida social. E aí o Código Civil vem para regulamentar melhor, né? Ele complementa essas leis. Então, olha lá, regula e está presente na vida de todo cidadão, desde o nascimento até a vida adulta, passando por seu desenvolvimento físico, intelectual, social, na avaliação de contratos, garantindo o direito à propriedade, da constituição da família, etc. Ele vai tratar, então, de todos os direitos individuais das pessoas e assegurar que todas elas tenham o seu direito assegurado. E direito é aquela coisa, seu direito vai até onde vai o direito da outra pessoa. Né? Então, todo mundo tem seus direitos, mas tem limite para isso, e é isso que a lei estabelece, né? Até onde eu posso ir para não ferir o direito da outra pessoa, tudo bem? Bom, isso que a gente viu até agora tem a ver com as biografias não autorizadas, né? Dentro da apostila vocês vão ver que fala sobre a notícia sobre as biografias não autorizadas, ou seja, artigos publicados relatando esses problemas com relação a biógrafos que são proibidos de executar, né, de publicar o seu trabalho e tal. Então, lá as regras, que aparecem bastante na apostila, são as regras relativas à notícia, né? O que, quando, onde, por quê, como é que se escreve essa notícia baseado na biografia, tá? Nessas biografias que as pessoas gostam muito de ler, eu particularmente também gosto. Tudo bem? Bom, eu coloquei aqui também para vocês um conteúdo bem resumido, bem pequenininho, porque eu achei que não era o caso a gente colocá-lo sozinho, dado o seu tamanho. Ele é muito reduzido, tudo bem? Então vamos lá, olha, o que é isso? Processo de formação de palavras, as palavras são siglas e abreviaturas, tudo bem? O que é uma sigla, então? Geralmente são o conjunto das letras iniciais das palavras, geralmente as letras iniciais, tá? Não se usa ponto depois dessas siglas, só as letras mesmo, isso, e acabou. E depois, quando aparecem ao lado do nome que a designa, é isolado entre parênteses ou travessão. Então, por exemplo, a empresa tem um nome enorme, mas ela tem uma sigla que a identifica. Então, para você colocar tudo, você coloca o nome da empresa por extenso, depois, no final, você coloca um ponto, um travessão, e aí sim a sigla que ela é conhecida. Então, olha aqui o que eu coloquei para vocês, ó lá. Universidade de São Paulo, que é o nome da universidade, inclusive aqui eu estudei, e depois as siglas
dessa universidade, é a sigla pela qual ela é conhecida, USP. Tudo bem? Pode notar que são só 3 letras e as 3 estão em letra maiúscula, tá bom? Sigla com até 3 letras é escrita todas em maiúscula. Mais de 4 são escritas com a inicial em maiúscula. Olha só. Quando a sigla tiver mais de 4 letras, o que acontece aqui? A inicial fica em letra maiúscula e as outras todas em minúsculo, tá? Olha o caso. É o caso da palavra Unesco, da palavra Ibama e de outras tantas mais. Tudo bem? Bom, olha só, a gente tem também as abreviaturas. A abreviatura é muito comum a gente ver por aí, né? Então, olha, o que é uma abreviatura? É uma redução da palavra, tá? Eu vou pegar a palavra, às vezes ela é um pouco grande, eu quero reduzir, eu diminuo com alguma quantidade de letras que faça parte da palavra e coloco um ponto no final. É como se eu estivesse assim, colocando aqui, termina essa sigla. Então, olha só, abreviatura, desculpa. Olha só, a palavra senhor, a abreviatura é SR, tá? E o pontinho depois. Bom, isso é o processo de formação das siglas e abreviaturas, para vocês entenderem como que elas são formadas, né? Claro que tem outras possibilidades, depois que a gente vai ver ao longo do tempo. Mas o nosso conteúdo acaba aqui. Eu espero que vocês tenham gostado, tenha ficado claro para vocês, mas eu estou à disposição. Caso não tenha ficado, alguma coisa que vocês não tenham entendido, por favor, é só me mandar um WhatsApp, eu estou à disposição de vocês, ou um e-mail, o que vocês acharem melhor. Mas também, por favor, é o que eu sempre falo, anotem dúvidas no seu caderno de português para você perguntar, para você conseguir tirar essas dúvidas na nossa videoconferência, tá legal? Eu coloquei aqui no final as atividades da apostila e do caderno de atividades, as páginas referentes a esse conteúdo que a gente acabou de falar. Tudo bem, gente? Então, olha lá. Do biografias não autorizadas, está na página 52 e 54, tá? E do caderno de atividades, na página 22 a 27. Sobre o processo de formação de palavras, a gente tem na apostila as páginas 59 a 69, e também no caderno de atividades, as páginas 28 a 30. Mas eu também vou colocar, como todo conteúdo, eu vou colocar atividades na plataforma Tec Educar. Então, o que você tem que fazer? Você entra na plataforma, clica lá no conteúdo, vai estar citado o nome do conteúdo, e você consegue, a partir dali, abrir aquele arquivo e fazer no seu caderno. Não precisa imprimir, você copia, né, para o seu caderno à mão, responde as questões e a gente vai corrigir nas próximas aulas seguintes. Tudo bem? Então tá bom, gente. Ficamos por aqui. Muito obrigada. E a gente vai continuar essas aulas, esse contato, que embora a gente não consiga mais ser presencial, é muito importante para que a gente continue com as nossas tarefas, com a nossa rotina, né? É o que dá para fazer dentro do panorama atual, tá bom? Então tá bom, muito obrigada. Tchau, tchau.